Bem-vindo ao canal Pod Corte. Aqui você encontra os melhores cortes do podcast do Brasil. Não esqueça de se inscrever no nosso canal para estar sempre ligado a novos conteúdos. Mas você nunca tinha pensado em ir pro teatro, pra essa área das artes da comunicação, não? Não, o teatro aconteceu assim, absolutamente sem querer. Porque eu ir pra TV foi muito sem querer, né? Eu era estagiário de publicidade. E aí uma amiga minha que trabalhava na MTV me indicou quando o Mion voltou pra MTV e ia fazer um programa de covers, assim. E aí ela falou, pô, o Mion tá querendo um cara que seja parecido com ele pra ser assistente de palco. E aí eu mostrei umas fotos suas aqui, na época era Orkut ainda. E o pessoal curtiu, você não quer vir aí fazer uns testes de câmera? Tipo, assim eu entrei na MTV, sabe? Já tinham falado na sua vida que você era parecido com o Mion? Já, eu brincava, assim, com essa história, mas eu não achava nem um pouco, assim, parecido. Mas o pessoal achava, então a gente brincava. E aí foi, depois que acabou o Cover Nation, eu achei que não ia rolar mais nada. Eu falei, acabou um programa de covers, não tem porquê o cover tá, né? Mas pera, você ia realmente... Tipo, você tinha alguma outra função fora estar ali no palco com ele? Ou era isso mesmo? Você participava de roteiro, essas coisas assim? Não? Não, no começo do Cover Nation era só um assistente de palco. E aí o programa era um duelo entre duas bandas covers. Sim. E aí eu ficava lá em cima onde tinha uma calculadora gigante de cenário, mas eu tinha uma pequenininha de verdade porque eu era o cara que fazia os pontos de verdade. Então a minha função era meio que essa, era ser um assistente de palco e ir somando os pontos. O mudo foi exatamente por eu não ser ator, nunca ter trabalhado na TV nem nada. Os primeiros eu tinha um microfone num pedestalzinho ali, mas eu falava, cara... Você podia falar se você quisesse. Até podia, mas eu falava, o que eu vou falar? Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui ainda. Ele não falou porque Caralho, você criou todo começou a dar o certo. mito do... Foi total sem porque querer. as pessoas Foi achavam total. que você era direcionado a não falar. Sim, tem gente que me tinha- pergunta até tinha hoje que é contrato. contrato, que era proibido de falar, que rola umas histórias que eu não sei de onde a galera tira, assim. Mas o real é Todo que... mundo falando, deixa ele falar alguma vez, gente, pelo amor de Deus. É como se eu tivesse desesperado proibido. pra falar. Nossa, coitado, o cara é proibido de falar há 12 anos. Não, eu Ele estou mesmo passada. se proibiu. Eu achava que era uma construção do personagem. Tipo, não vamos deixar ele falar e... Não. Eu falava pra eles, eu preciso entender primeiro o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu nunca tinha trabalhado com TV, com teatro, aí você chega, tem 5 câmeras, uma plateia de 100 pessoas, todo mundo parado olhando pra tua cara. Fala, o que eu tô fazendo Quando aqui? o Mion assim, te sabe? conheceu, qual foi a primeira impressão, assim? Qual foi o primeiro contato de vocês? Nossa, foi... eles me chamaram pra uma reunião do Cover Nation e aí eles estavam numa mesa, assim, e eu cheguei por trás, assim, e aí a galera que tava, tipo, aí onde vocês estão, começaram a rir. Aí ele olhou assim, a hora que ele virou pra trás, que ele me viu assim, ele desmontou também, ele começou a rir, aí todo mundo, porque na MTV, o quinto andar era a produção de todos os programas juntos, não tinha divisão. Então todo mundo trabalhava numa sala gigante, todo mundo junto, todo mundo se via, tinha as mesas com os computadores, mas não tinha nem divisão, então todo mundo via todo mundo, era um puta negócio legal. E nos cantos tinham as salas de reunião. Então, todo mundo começou a olhar e dar risada, assim, por causa da situação, assim. E aí eu vi ele, comecei a rir também, ficou todo mundo rindo. Foi bizarra a situação. Mas já quebrou o gelo, tá total, ótimo. total, né? E, pô, Não, eu não- já era fã. Você disputou o ser cover com mais alguém? Tinha mais alguém parecido? Então, me falaram que tinha, eu não vi. O dia que eu fui fazer uns testes de câmera, eu fui sozinho. Na real, eu nem sei. É uma boa até pra eu perguntar depois pro Quem era? diretor. Você nem sabia pra onde você tava indo. Não, completamente doido. Eu tinha acabado de sair de um estágio numa agência de publicidade, tava Você 2 tava meses sem fazendo a faculdade trabalhar. de publicidade. Tava na metade. E eu tava sem trabalhar, eu tinha virado ano, era em janeiro, assim, eu nem sabia o que ia fazer, se eu ia atrás de outra agência. E aí caiu no colo, literalmente, assim, falei, vamos aí, tipo, sem saber o que ia fazer, não tinha a menor ideia, assim, fui na loucura total e acabou virando. E aí, antes você tava perguntando se eu tinha outras funções, depois de uns meses eu acabei virando estagiário dentro da MTV. E aí eu comecei ajudando no Videoclash, no Disque, na produção, e depois fui pro meu próprio programa, então eu produzia, a gente fazia a audição das bandas, depois ajudava na edição, acabei trabalhando por trás de todo o processo do meu programa, que pra mim foi a melhor coisa, assim, que eu fiz.
eu sabia todo o processo, assim, sabe, de produção de um programa de TV, e me ajudou muito até na frente das câmeras, trabalhar principalmente na parte de edição, de entender como funcionava a edição do programa. Me ajudou muito, assim, em saber o que fazer, na hora que fazer, sabe? Sim. Essas coisas todas, putz, foi... E quando você entende o funcionamento por trás de alguma coisa, você sabe o Não, que foi realizar. ótimo. Foi no a melhor front, coisa assim. que eu fiz. Foi escola pra você, né? A MTV é a escola pra tudo, assim, principalmente de improviso, porque a gente não tinha nada e falava assim, vamos fazer igual a MTV gringa faz, assim, os caras falavam, tá, mas a gente não tem a produção, a gente não tem o dinheiro. Não, mas a gente consegue fazer. E aí a gente se virava e fazia e ficava igual. Você fala, putz, animal, né? Só olhar o VMB. O VMB era um ao vivo de 3 horas, animal, assim, dava um puto orgulho de fazer. A gente se enfiava no Credit Card Hall uma semana, os estagiários chegavam 7 horas da manhã, ia embora às 7 horas da noite, a gente ralava. E aí quando via no ar, você falava, puta merda, como é foda o que a gente faz, sabe? Era muito legal. Não, o FMB era um marco, né? Todas as bandas do momento, todos os artistas mais pica da música colavam lá, né? E era uma festa de todos os funcionários da MTV ao mesmo tempo. Sim. A Titi, quando veio aqui, ela falou, quando terminava de fazer as entrevistas, cara, vamos festejar, vamos ficar louco, pelo amor de Deus. Porque eram... E ficava todo mundo junto, assim, era muito legal, muito legal. Beleza, você começou a fazer o seu trampo e você começou a não falar. Sim. Isso é muito engraçado. por opção. Por opção. E aí as pessoas começaram, meu Deus, o que esse cara, o que ele tá fazendo? Por que ele não fala? Como que foi a sua reação, assim, juntamente com a reação do público? Foi muito doido, né? Porque a gente começou a ver que tava dando certo as coisas sem querer. O próprio Mion sempre me ajudou muito nessa parte, assim, de criar o personagem, de atuação e tal. E aí ele mesmo falava assim, desencana do microfone porque tá dando certo, tá funcionando. A gente via que, por exemplo, eu entrava atrás dele, começava a ler o TP junto com ele, a galera chorava de rir, porque eu sabia o que ele ia falar, eu sabia os movimentos que ele ia fazer, de acompanhar ele desde o Piores também. Então, eu falei, isso tá funcionando, isso tá ficando engraçado, então vamos nessa, vamos pensar em mais coisas. Ele me chamava pra fazer umas coisas. Então, foi crescendo. Chegou num ponto que aí o Mionzinho começou a ter vida própria, assim, né? Parou de ser só a imitação do Mion ali no palco pra virar um personagem mesmo. Então, tem muito, por exemplo, do Coyote do Papaléguas no Mionzinho, que é aquele cara que ele sempre acha que ele vai se dar bem, ele vai construindo tudo pra se dar bem, e no final ele é o cara que se fode, sabe? Você sempre saía resmungando pra caramba, né? Sempre era o cara que perdia a aposta, alguma coisa acontecia, assim. Então, às a vezes gente ele foi jogava achando essas a bola coisas. pra você, sabendo que como você não poderia falar, que você não falava, Total. e você ficava assim. Total. Nossa, aí era demais, eu lembro de assistir isso. Total, assim. Então, Cover Nation foi o primeiro programa. Em 2005. Esse que também soltavam clipes que vocês faziam, tipo um remake bem... Não, esse foi o último, que foi o Descarga. Ah, tá, foi o Descarga, né? Isso aí já foi lá em 2009.